Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a gente está gravando aqui o primeiro episódio, o episódio piloto da websérie, podcast série, que é a Base Ambiental, que é uma iniciativa da empresa Save Soluções para trazer um conhecimento sobre o meio ambiente e a importância que o meio ambiente tem para nós, quanto usuários, e para a gente compreender o que ele traz para nós e qual o impacto das nossas ações do meio ambiente. Está sendo lançado hoje, dia 5 de junho de 2021, e é importante isso. A ideia é ter alguns capítulos e a gente vai trabalhar trazendo artistas, trazendo pessoas que trabalham com o meio ambiente, pessoas que lidam com o meio ambiente. É uma iniciativa da empresa Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrados. Um apoio da rádio Frida Rock, que é uma rádio empoderada, que a gente tem trabalhado há algum tempo, é interessante, recomendo muito, depois vai aparecer no vídeo o site. E agora eu vou apresentar a vocês os nossos convidados desse primeiro episódio. É o Gabriel Gomes Constantino, que é graduando em Relações Internacionais pela URGS, participa de vários projetos sociais voltados para a educação e também relacionado ao meio ambiente, e ele é membro do Coletivo 21. Para a gente entender, o Coletivo 21 é um coletivo político suprapartidário, ou seja, se envolve com políticas, depois o Gabriel vai falar um pouco sobre isso, mas sem ter representatividade política partidária, ou seja, não tem vínculo nenhum com o partido. E isso é muito importante nos dias de hoje, para entendermos que as ações não são de um lado ou de outro, ou de um partido ou de outro, e sim da sociedade. Isso que é importante. Ele é voltado, o Coletivo 21, para a formação e protagonismo das juventudes locais, de todas as formas. E também o nosso outro convidado, Daniel Santos, biólogo, educador ambiental, que coordena o projeto Biodiversidade, que trafega por várias entidades, várias organizações e associações no município de Canoas. É fiscal de saneamento no SEMAI em São Leopoldo. É conselheiro do meio ambiente em Canoas. Diretor de meio ambiente da FEGAMEC, que daí ele explica com calma como funciona isso. E também participante do Comitê da Bacia do Rio dos Sinos. Quem vos apresenta é Luciano Gonçalves, engenheiro químico, mestre em materiais e processos e doutorando na área de qualidade ambiental. Há algum tempo trabalho com o meio ambiente, para não ficar muito pesado, né? Alguns anos, mas deixa assim. E a ideia é a gente poder trazer essa conversa. Representa o CREA no Conselho do Meio Ambiente também, né? Represento o CREA no Conselho do Meio Ambiente. Colega conselheira. Também estou envolvido no Comitê do Rio Gravataí, pela Associação dos Moradores da Guajuviras, a Comago. E é legal a gente estar aqui trazendo isso numa data muito importante, que é a data do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então agora a gente vai começar aí para falar um pouco com cada um dos convidados, para a gente iniciar isso. O objetivo principal é a gente entender o meio ambiente. Hoje a gente tem um grande problema com o meio ambiente. O ser humano não se enxerga parte dele. E muitas das nossas ações eu explico muito durante minha carreira, palestras, treinamento, que volta pra gente de um jeito ou de outro. É isso que nós estamos tentando trazer através dessa websérie, para as pessoas entenderem mais isso. Então, assim, Gabriel, fala um pouco do Coletivo 21 para as pessoas entenderem. Perfeito. E principalmente, assim, como é que vocês enxergam o meio ambiente através do coletivo? O Coletivo 21, ele surgiu em 2020, né, nesse intuito de gerar um ambiente de aprendizado horizontal e aprendizado sobre política sem necessariamente estar vinculado a um partido político, né? Porque em Canoas a gente percebe
essa problemática de que a política acontece de uma forma não com tanta visibilidade como Porto Alegre, que é a capital, né? Então a gente queria aprender, mas só que sem necessariamente estar dentro do partido, porque a gente sabia que dentro de partidos as pessoas sabiam das informações, mas quem estava fora não sabia, porque também não era noticiado. Então a gente queria aprender, fazer ter esse conhecimento, essa formação política sobre como acontecem as coisas na realidade, no legislativo, no executivo, e nesse sentido a gente criou esse espaço para aprendizado conjunto e também de desenvolver iniciativas que a gente acha, que a gente considera importantes para nós como juventudes, né? E nesse sentido, juventude ligada ao progressismo, porque juventude é algo que não combina com conservadorismo, né? O jovem representa o novo, representa ideias novas e várias outras coisas. E nesse... Como? Novo é partido. O novo é partido, o novo é partido. O novo, adjetivo eu quis dizer aqui, não substantivo. Mas aí a gente pegou e fundamos o coletivo, a gente tem, a maioria são jovens que estão em alguma graduação, agora a gente não tem mais nenhum membro de ensino médio, né? Agora são todos estão na faculdade, e nesse sentido a gente tem uma parte que é internacionalista, que está fazendo relações internacionais, está estudando relações internacionais, e hoje em dia não tem como falar sobre as relações do mundo, não tem como falar sobre novas gerações sem pensar no meio ambiente, sem pensar nas ameaças que as mudanças climáticas elas vêm afetando o nosso planeta, né? Porque a gente está agora numa mudança de século, agora, enfim, na primeira década, né? A segunda década já, né? Do século XXI, e a gente precisa repensar as nossas formas de viver, as nossas formas de estar no planeta, e nesse sentido é pensar o desenvolvimento sustentável, né? Todas essas mudanças para tornar o futuro do mundo e das novas gerações melhor do que estava, né? Porque a gente vê que a situação de produção, de crescimento econômico desatrelado à proteção ambiental, ela é incoerente e já vem da palavra, ela não é sustentável, ela não dá garantia de vivência para as novas gerações. Então, a gente pensa nesse sentido o desenvolvimento sustentável como algo muito importante para a continuidade dos humanos, né? Porque a gente está sabendo que a situação do planeta está ficando cada vez pior, a poluição dos mares, o derretimento das geleiras, toda essa questão, e a gente precisa refletir mais sobre isso, e eu acho que as novas gerações estão aí para atuar frente a essa pauta tão importante. Bom. Daniel, fala um pouco sobre a Comago, a associação, e a gente sabe da importância dela, a gente tá hoje... A pauta acaba rodando bastante no município de Canoas, isso é bem interessante, né? E acho interessante tu falar da Comágua e hoje como está em processo de alternância lá de lideranças, tudo como é que se enxerga o meio ambiente numa área que causa grande impacto dentro do município de Canoas. Tanto a parte de saneamento, Águas Viras, como a gente sabe historicamente aqui dentro, é bem interessante, né? O impacto dela, a movimentação toda, e como tu enxerga para os próximos dias. Tu que tá tendo uma retomada na Comágua, que é interessante saber como é que tá esse movimento hoje, qual é o entendimento de meio ambiente e algum planejamento novo para lá. Bom, boa tarde para quem está nos assistindo. Obrigado aí pelo convite, Luciano. Obrigado a Save. Prazer estar aqui com o Gabriel de novo. A gente sempre lembra que a Ancoágua ela fez 34 anos agora, né? Ela é tão importante, para vocês terem uma ideia, que tanto o Luciano tem representação lá na Ancoágua, quanto o Gabriel também participa da Ancoágua, né? Então aqui os três que estão participando aqui são da Ancoágua, né? Então a Ancoágua ela nasceu em 87, ela nasceu principalmente com o objetivo de lutar pela moradia no município, né? No bairro Guajuviras, né? Foi uma história de luta. Foi uma ocupação, na verdade, não foi uma invasão, né? Foi uma ocupação de casas que já estavam construídas desde a década de 70. Então, o viés principal dessa entidade foi a luta pela moradia, né? Digna, inicialmente. Em 2016, a gente iniciou um trabalho com o projeto Biodiversidade. Eu sou morador de lá desde a ocupação, né? Meus pais são fundadores do bairro. Então... Por essa luta social e pela minha paixão pela natureza, pelo próprio bairro que tinha muita área verde, né? Toda essa construção, fazenda Guajuviras, né? Os banhados lá dentro e tudo mais.
Então, por causa da minha aptidão pessoal mesmo pela biologia, quando eu me formei, eu levei essa questão social junto comigo, né? Então, eu pensei de que forma eu poderia unir isso, né? E ser útil, né? Até porque eu sou formando ProUni, então essa questão social me acompanha, essa questão de devolver, né? o que a gente recebe, né? Essa responsabilidade que a gente tem. Então a gente começou um projeto Biodiversidade, que é esse que eu estou estampando a minha camiseta, né? É Biodiversidade com C, justamente porque ele une a questão da conservação ambiental com a questão urbana. Então esse trocadilho é biodiversidade por causa disso, né? A gente, quando iniciou, a gente notou uma falta de participação, era incrível assim na sociedade, a gente não via movimentação ambiental na cidade, não tinha ambientalismo, né? Existiam algumas coisas, alguns projetos esporádicos assim que estavam perdendo força, como o projeto Arroio Araçá Nosso Rio Guri, que a professora Maria Inês Pacheco toca há mais de 15 anos, né? Na época tocava há 10 anos já. Também com muito esforço pessoal dela, né? Ligado à questão da religiosidade dela, né? E do ecumenismo ali com o irmão Sequim, né? Com a Romaria das Águas, toda essa questão mais espiritual, né? Ambiental e espiritual. A professora Maria Inês é pedagoga, né? Então essa parte técnica ela faltava um pouco de apoio para ela. E o que a gente buscou, então, foi criar uma rede, nisso a gente se assemelha ao Coletivo 21, é uma construção coletiva, de buscar pessoas que já estavam lutando pela questão ambiental no município. E a primeira coisa que a gente percebeu é que só a educação ambiental não ia resolver, né? Aquela coisa do ensinar a separar o lixo, ensinar a cuidar da água, isso é uma coisa muito da educação ambiental formal, dentro da escola, né? E depois que a criança sai da escola, ela tem aquele período ali que ela se torna adulto e depois ela não sabe mais o que fazer. Então a gente tentou trabalhar nessa lacuna do sistema. De que forma, se tu faz transformação ambiental, a educação ambiental formal funcionava? Por que depois o resultado é uma cidade cinza? Que não trata a água direito. Aliás, não trata o esgoto, né? A água trata muito bem para poder servir, porque é praticamente esgoto que a gente pega para tratar, né? Então, mas não cuida da sua água, não cuida do seu lixo, então a gente viu que tinha que se inserir nesses espaços, nesses colegiados de tomadas de decisão. Que daí são os comitês de bacia, são os conselhos de meio ambiente, os fóruns, né? Então, esse é o foco da associação, hoje com o projeto Biodiversidade. Então, assim, o entendimento de vocês, também o meu, né? A gente entende dentro do Conselho Municipal, abrindo mais coisas além de Canoas, a gente entende a atuação de vocês dentro do município de Canoas, talvez o coletivo com mais ativo além de Canoas, eu enxergo isso, por causa da abrangência e por causa do viés da internet, isso se torna uma coisa maior, né? Então, como é que vocês entendem hoje, como é que vocês falam sobre a importância de uma ação, de uma associação dos moradores? Isso que eu acho que é importante para a gente trazer para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, como isso funciona. Como no entendimento de vocês, a importância de um coletivo, de uma associação, de uma agremiação, de um Lions, de um Rotary, talvez para ter esse encaminhamento ambiental. Talvez em outro momento a gente possa chamar uma ação com outras entidades para a gente entender isso, mas chamar a SEACA, chamar o CREA para ter esse entendimento. Acho que isso é importante, esse é o caminho que a gente vai ter para divulgar mais qual a ação correta e como, porque as pessoas não têm esse entendimento. Tá? A gente vê em qualquer estudo, que o ser humano se põe sempre separado do meio ambiente. Não consegue entender, por exemplo, o impacto de uma variação da biodiversidade dentro da saúde, o impacto de uma moção relacionada a águas ligadas também ao seu próprio abastecimento, como nós falamos. O tratamento da água talvez seja fabuloso, porque a gente realmente está tendo uma qualidade de esgoto lançado terrível. Hoje se fala em números como 30% do tratado como um número fabuloso no estado do Rio Grande do Sul dentro do país. Só que 30% é tratado do coletado. Aí tu vai olhar o coletado é 3, 4. Beleza, tá tendo uma mudança, uma proposta para aumento da quantidade de água tratada e de esgoto tratado. Mas por enquanto é uma proposta. Então, seguindo, me dê a impressão de vocês, como se sentem enquanto associação, como a gente pode trabalhar isso,
O Daniel apresentou muito bem aqui a questão da biodiversidade, que é um projeto que não só trabalha via a Comágua. A gente já viu, Ancoágua, né? A gente já viu em alguns outros pontos que ela atua em vários lugares. Na SAP, que é uma associação de canoas de moradores. Essa divulgação e as associações de moradores, além de promover grande ascensão política, muitas vezes não faz muita coisa. Então isso eu acho que é importante, esse movimento, olhando de ponto de vista ambiental, não só do social. O social, para mim, está intrínseco. Eu queria falar depois da FEGAMEC até, Luciano. É importante falar da FEGAMEC, que a gente comentou aqui, né? Sim. Então me fala assim, Gabriel, o que tu enxerga de ação que o coletivo faz para o pessoal entender isso? Qual a importância do coletivo? Eu enxergo muito o Coletivo 21 como uma possibilidade de futuro. Eu tenho visto algumas organizações funcionando, por exemplo, os alunos do Liberato. Fico fantástico, fico extasiado com essa movimentação lá. Porque eu vejo que tem... O pessoal do Liberato, nota 10, né? É impressionante. E até espero que chegue neles esse podcast, esse vídeo. Talvez a gente chame o pessoal aqui no próximo. Patrocínio aí. Pra gente... Importante a gente conversar com eles. Importante a gente conversar com eles, porque eu acho que tem uma movimentação. Talvez ambiental não tão forte, mas em toda a parte social. E tem gente, tem bolsista. Eu vi a apresentação do trabalho fantástico e o do Liberato. Um colega lá da minha filha no Liberato. Então a gente tem uma possibilidade grande de um trabalho com escolas, ter essa movimentação. Isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente vai trazer. Tem a ideia de trazer o professor Inês e trazer um pessoal da FEVALE para a gente conversar sobre esse entendimento de educação ambiental, o impacto disso. Porque às vezes eu tenho o sentimento que tem funcionado na base. Então a gente está criando seres humanos melhores. Por isso que eu gosto muito de conversar com o Gabriel, com o Bigode, o famoso Mustache, que está aí acompanhando a gente de fora, porque é um novo substantivo, que nem disse o Gabriel. Não, adjetivo. Novo adjetivo que está vindo. E me traz esperança. A gente está num problema de abastecimento que é imediato. A gente fala em 2050, 2040, nós estamos em 2021. Então, é um problema iminente. Mas me fala, Gabriel, fala um pouco sobre como tu enxerga isso quanto associação. Eu acho que o maior propósito de coletivos, associações e todas essas organizações, eu acho que é articular pessoas que acreditam em pautas semelhantes, que acreditam nas mesmas coisas e que trabalham em prol de algo parecido. Eu acho que falta muito essa articulação de, por exemplo, a gente ter fóruns, ter espaços para trabalhar em conjunto e entrar em diálogo com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós, porque geralmente a gente está espalhado, tem ambientalista, por exemplo, em tal lugar, tem em outro bairro e às vezes não estão articulados. Então é importante essas organizações, não só como espaço de colaboração e atuação local, mas também, além disso, a articulação delas em algo maior, porque como tu falou, essa atuação nas bases, ela acontece realmente. Por exemplo, tem o projeto Biodiversidade, o Coletivo 21 está atuando, por exemplo, em pautas semelhantes e cada um trabalhando, fazendo a sua contribuição para a pauta no geral. Mas aí no momento da gente aplicar isso como uma transformação maior, eu acho que daí falta esses espaços de articulação e para a gente formar realmente essa frente ampla e trabalhar em torno de pautas que a gente se importa, como é a questão do meio ambiente, né? Que daí é a questão, como tu falou, né, Luciano, que vai além do social, ela é intrínseca ao social, porque não tem como falar de vivência de ser humano sem falar do meio ambiente, porque o ser humano faz parte de tudo isso e tudo faz parte do meio ambiente. A gente pensa que foi construída essa ideia do meio ambiente como algo separado, que é algo fora, por exemplo, da economia, algo fora do governo, algo fora das organizações sociais, mas na realidade tudo está dentro do meio ambiente, né? Então acho que a gente pensar nosso impacto dentro de tudo isso é algo muito importante e também de pensar que
como a questão da importância do meio ambiente, que vai além da consciência, né? Que nem o Daniel estava falando anteriormente, né, Daniel? É da questão também da gente mostrar os impactos os impactos da ação, enfim, ação humana no meio ambiente. Eu ia usar o termo aqui, não é. Errei. Antropização? Antropização do ambiente. Isso, né? isso. Antrópico. Antrópico, isso, ação antrópica, é isso aí. Eu ia falar antropofágica. Antropofágica não. Antropofágica não. Quase isso também, né? É verdade, dá pra fazer uma analogia. Mas aí, porque as pessoas pensam muito de que o meio ambiente, ele enfim, nunca vai chegar. Esse estouro nunca vai chegar. Esses impactos ambientais nunca vão chegar nas pessoas. Por exemplo, o aumento da temperatura. Tá acontecendo, mas isso aí é por outras coisas. Não tá, isso aí não é mudança climática, isso daí é balela. Ou a questão das águas, por exemplo. Tá poluindo lá naquele lugar, não é aqui. Aqui tá tranquilo, o rio já tá não morto, precisa. eu ouvi ontem isso. Mas o rio já tá todo poluído. Azar. Qual é o limite, né? Até onde dá pra chegar. E daí é quando a gente pega e pensa em pegar esses impactos que são imateriais, subjetivos, porque as pessoas não veem, não estão sentindo na realidade, nas suas vidas, como por exemplo aqui em Canoas, porque enfim, tem uma vida urbanizada e que não sentem muitas vezes e não conseguem fazer a ligação de que aquele impacto é devido a uma questão ambiental. Aí vem essa atuação das organizações, dos coletivos, das associações, de mostrar, olha, é por causa disso que está acontecendo, é por causa da desmatação, do desmatamento em tal área que está tendo, por exemplo, infestação de mosquitos, é por causa, por exemplo, de deixar água parada que está tendo dengue, é por causa de todos esses... dessas ações, né? Sim, com certeza. E daí, eu acho que é nesse sentido da gente, além de trabalhar essa consciência, trabalhar também os impactos possíveis, porque eu acho que a questão do meio ambiente acaba sendo tratada muito de forma subjetiva. Tipo, é uma coisa que nunca vai chegar, é um problema que estão falando, mas nunca chega. Mas só que, na realidade, já chegou há muito tempo. A única coisa que falta é analisar e ver, realmente encarar de que a gente está vivendo esses problemas na nossa realidade, né? Acho que a questão principal que o ser humano inicialmente está acostumado ao meio servi-lo. A gente coexistir, a gente tem uma fonte de recursos inesgotáveis, que na verdade não são inesgotáveis, podem até ser renováveis, mas a gente não cuida disso porque acha que nunca vai acabar. Estamos em cima do maior aquífero do mundo, temos a maior floresta do mundo. A maior floresta do mundo equivale a 30%, 40% do nossa área de produção, é um pulmão do mundo, mas se a gente cortar isso aqui não vai dar nada. Não sabe que pode estar mudando o solo, mudando característica, mudar o bioma. Por exemplo, impacto local, né? Impacto local, não se mede isso porque não se tem conhecimento. Eu entendo que a gente tem um problema muito grande de educação global no nosso país. E aí fica estranho, às vezes, falar em educação ambiental, só que do ponto de vista de pessoas, posso falar que cientistas, né? Que a gente acaba estudando isso profundamente e tu entende que tem impacto. E a gente tem sofrido em alguns municípios aqui, a gente pode citar não só Canoas, porque eu não quero ficar tão setorizado, mas para entender Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. O conceito de bacia, né? É o conceito que a gente trabalha nos comitês, né? E que não respeita essas divisões geográficas artificiais que nós políticas, criamos, né? Geopolítica, né? E isso está causando impacto. A gente pode não estar entendendo. E eu acho que a função desse programa é tentar trazer isso. Não sei como vamos nos portar. A ideia é responder perguntas possíveis enviadas depois. A gente vai deixar um e-mail para perguntas aí. Devo criar um e-mail específico para isso. Para a gente ter esses retornos, entendeu? Para ver qual é o tema interessante trazer. Então... Tu vai colocar no YouTube depois? Vai vai entrar perguntas depois quando tu abrir. Com certeza. E Daniel, o que tu achas para um Comago? Como é que é isso aí para a Associação Guaiveiras? Eu ia falar uma coisa, mas como o Gabriel já falou outras coisas, já me passou muitas outras, né? Ele falou Primeiro fala da FEGAMEC, cara, pra gente entender vamos falar, vamos contextualizar. Primeiro que meio ambiente a gente tem direito difuso, né? A gente tem aquela noção de que o que é de todos não é de ninguém, né? Então, todo mundo pode se servir, de certa forma. Nada mais humano. E, ao mesmo tempo, se é de todos, por que eu vou fazer a frente e vou defender, né? Por que eu vou abrir mão de um certo conforto, de um descartável, ou de usar meu carro, ou de gastar mais água, né?
Então, por que eu vou cuidar se é de todos, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar na questão ambiental, a sensibilização. Um outro aspecto muito importante que a gente tem que pensar é que acho que se diz paradigma, né? Quando tu tem esse paradigma de uma coisa contra a outra, né? O desenvolvimento contra o meio ambiente. Isso não funciona desse jeito. E isso é um conceito já é ultrapassado. A própria Organização Mundial da Saúde, a ONU, né, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora a Agenda 2030, vem mostrando que o impacto é justamente o contrário. Quando tu tem uma economia verde, tu tem uma economia mais voltada para a conservação, tu tem um aumento da qualidade de vida e um aumento de capital, né? Então, claro que a distribuição de riqueza se dá de forma diferente. IDH maior, então, a educação maior, né? Então, só que como a gente é considerado um país ainda em desenvolvimento, né, um país de terceiro mundo, a gente ainda está naquela coisa do crescimento, né, desenfreado. Então, o crescimento desenfreado ele cobra um preço, né? Esse preço muitas vezes não é sentido, por quê? Por causa do que o Gabriel falou inicialmente, a questão da política, de como é feita a tomada de decisões, né? E ordenamento do espaço dentro das cidades, né? Hoje tu tem 90% da população mundial vivendo em cidades, em área urbana, né? Isso causa um impacto muito grande, local, regional. Então tu tem áreas que estão pouco povoadas, áreas com baixo impacto e áreas com alto impacto, que é o caso do nosso bioma que a gente vive, que é a Mata Atlântica, né? Um pedaço de pampa aqui no Rio Grande do Sul. Mas o bioma mais urbanizado, né, no Brasil é a Mata Atlântica, que é a região costeira, que é mais vai do sul até o nordeste, é a área mais impactada. Canoas está inserido dentro desse contexto. Essa dicotomia, né, essa coisa do desenvolvimento versus meio ambiente, é algo que a gente trouxe para o debate junto com essas discussões da ODS, porque quem vai sentir esse impacto ambiental, né? Quem vai sentir é justamente as populações com menos acesso. A gente está falando das populações de classe social mais baixa. Então, quem vai sofrer... Acho que sente primeiro. Eu trago mais, porque... Desculpe te interromper, né? Mas eu trago sempre porque a gente acha, por algum motivo, e realmente é notório, né? O primeiro a sentir talvez seja o pessoal com menor poder aquisitivo. Mas do jeito que tá, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe, por exemplo, de impactos em bairros que já não são tão pobres. Isso falando vai ter uma desvalorização, com certeza. Tem uma desvalorização, mas não só isso. Mas é diferente tu falar do cara que vai ter que vender a casa dele porque a casa está perdendo valor imobiliário. Não só isso, cara, é impacto. Do cara que vai ter que abandonar a casa dele porque a casa dele está enchendo d'água. A gente vê, por exemplo, ou porque não tem água para tomar. Na parte do Rio de Janeiro, a gente vê deslizamento lá, não é só a casa do pobre que está deslizando. Sim. Eu tenho essa característica que a gente sabe, vocês já me conhecem, né? Que é o seguinte, a dicotomia, a inserção ser coerente. Porque o que acontece hoje, quando a gente traz um discurso do menos favorecido ser prejudicado, se grenaliza, como a gente fala aqui no Sul, se diz que isso é um ponto de vista de esquerda. Só que a proposta disso... Tu que tá dizendo. Eu estou dizendo, mas a proposta não é essa. A proposta é entender que o impacto é para todos. Esse é o grande problema. A princípio, sim. Mas a gente fala em refugiados ambientais e dentro do ODS tu vai falar em cidades resilientes, tu vai falar justamente de mapear as áreas mais sensíveis dentro das cidades. Só que às vezes as áreas mais sensíveis, por exemplo, hoje aqui em Canoas, o bairro Fátima, que não é um bairro extremamente pobre. Não é extremamente pobre. Já mudou muito o poder aquisitivo. Não vou falar porque eu visitei alguns colegas e tomei um susto. A casa do colega, que legal. Só que sobe água. Só que inunda, vem para fora, entendeu? Então, assim, é importante, a gente sabe da fragilização social. Só que é importante as pessoas envolvidas entenderem. Isso é histórico, né? Que não é só isso. Chegou num ponto que está além disso. Porque daí se torna um interesse eleitoreiro, na minha opinião, sabe? Não, Independente hoje, de quem vem para chegar ao poder. Mas eu enxergo isso.
Por Hoje exemplo, o impacto chegou nesses bairros planejados também, áreas regularizadas. mal planejados. Isso é importante falar. Por quê? Mal Porque isso planejado. amplia a base de luta, na verdade. Porque, historicamente, o que tu tem? Tu tem pobres tendo que subir o morro, que é a área de deslizamento, área de difícil acesso, ou indo para a beira do rio. Porque não tem saneamento, né? E fica ali sujeito a alagamento. Aí, hoje o problema é tão grave, para Canoas especificamente, para o Vale dos Sinos, né? Que tu tem as áreas urbanizadas regularmente, bairros com 40, 50 Dentro anos da- sendo atingidos pela água. Sim, mas não Então, é atingido, né? Vamos a São Leopoldo, que a região do Sino é maravilhosa para isso aí, pra gente conversar. São Leopoldo um pouco menos. Tu Deus, vai a mas Esteio, tem Sapucaia, Esteio, tem bairros aí... É complicado, né? Tá perto da Expo Inter, Não ali tem- tem... Gravataí, né? Não tem escoamento, cara. Uhum. É uma maravilha o asfalto. Mas a gente precisa de área de permeabilidade. Precisa ter essa absorção. Tá? É um debate legal de trazer. E é interessante. Né? A gente acaba descambando para a água porque o água e o saneamento Une todo mundo, né? É Não, algo que une todo mundo. Não tem Grenal. O gremista e o Colorado tem que tomar tem que água. tomar água. E tem que ter a E casa seca, Eu gosto né? muito disso. Eu gosto muito de tocar nesse ponto porque, volto a dizer, quando se fala em fragilidade, chegou num ponto de tão grande que tá o troço que tá para todo mundo. Com certeza. Entendeu? Claro que o cara mal instalado, com uma área zoneada ou não zoneada, uma evasão, uma tomada, o cara é o primeiro a sentir. Mas o troço está tão desorganizado, com o perdão de palavra, falando isso de forma global, do zoneamento, que assim, tá chegando para todo mundo. Uhum. Desde o cara que mora num bairro rico, que é tempo. Hoje a gente pode falar notando que é tempo. Ou áreas que o cara se preparou para vender e não está vendendo porque foi mal planejado. A gente tem áreas aí que os caras querem construir, que já fizeram parte de drenagem gigantesca e não estão conseguindo assumir. E além disso, essas pessoas que, como tu tinha falado anteriormente, as pessoas mais pobres que acabam tendo que sair dessas casas porque estão sendo alagadas, elas não são reconhecidas como refugiados ambientais, né? Porque nem o Acnur reconhece e nem o nosso governo reconhece pessoas que, enfim, tem que deixar essa moradia por causa de questões ambientais, né? Impactos E a gente tá vendo ambientais. tudo, né? Como refugiados. E na realidade são, né? Porque eles estão tendo que se deslocar por questão que a sua vida acaba entrando em perigo e enfim, em ameaça por causa dessa questão do impacto, porque A gente pode- cada caso horrível, Isso vai né? ser interessante. Eu participei recentemente num evento de desastres ambientais aí via Fevale. E dá para trazer um pessoal para a gente conversar sobre isso. Muito interessante, muito interessante. Tem uma questão geográfica também, né? Que talvez seja o que a gente esteja divergindo um pouco. A forma como as cidades se formaram, né? Tu pega São Leopoldo, ela se formou em volta do rio. Então tu tem o centro, o rio passando no meio da cidade de São Leopoldo. Então ali sim tu vai ter um impacto na classe social mais alta causada pelo rio. Também a gente tem um grande né? problema de zoneamento, porque a Secretaria de Meio Ambiente fica dentro d'água. São Leopoldo. A Secretaria do Meio Ambiente fica na beira do Alaga, rio. alaga. Não, e até, na verdade, Alaga, não. acho que socialmente isso é muito mais justo, tu ter os ricos mais perto do rio. Porque tu vai ter um impacto maior, né? Você tinha que esperar logo. Acho que deveria. Aí eles têm que olhar com um olhar maior. E de fato isso acontece, né? São Leopoldo tem um histórico com o movimento Hessler, com a UPN, Tem bastante movimento com a ambiental, UPAN, isso né? é Então fato. existe lá Também um maior, assim, vamos dizer assim, um maior respeito pela questão ambiental, né? Mas sem nós fugirmos do tema. Que a gente acaba se empolgando, sem fugirmos do tema. Então a gente já entendeu. Fala um pouquinho da FEGAMEC, cara, pra gente entender aqui, pro pessoal entender o que é FEGAMEC. FEGAMEC é a Federação Gaúcha do Movimento das Uniões e Entidades Comunitárias, né? A gente tem as uniões de associações de moradores, que congregam as associações por cidade, e a gente tem a federação que une que junta essas uniões, né? A federação ela é associada à CONAN, que é a Confederação Nacional daí do Movimento Comunitário, e tem uma organização, né, onde a gente representa a diretoria de meio ambiente lá e a gente faz essa interface, que é difícil de ser feita, né? Não é simples, porque a questão ambiental ela é muito tópica, assim, né? São lutas que surgem, é a luta contra a mineração em Guaíba, né? Pelo menos a discussão, né? Porque não é uma luta contra a mineração, é uma luta para que haja a discussão. Uma luta tá errado, cara. É trazer à tona a discussão. Exato. Mas não deixa. Hoje, mais que Eu enxergo nunca. o termo luta como muito oitentista.
mais do que Hoje- nunca o termo luta tem que ser utilizado, cara. Porque Talvez o que nesse hoje, período atual, cara, mas hoje é uma luta, cara. Vou te dizer, é uma luta. Quando tu vê retirada de legislações, de várias questões, retrocessos ambientais, na construção de pessoas muito qualificadas que passaram pelos ministérios, pelos governos, de construção, e aí tu tem uma desconstrução do nível que tá tendo, eu concordo contigo. né? Então Preocupante. é uma É luta. preocupante. É uma luta. Posso Contra os falar retrocessos, né? Posso É. falar em nome da academia, que a gente tem participado bastante, tem esse envolvimento, uníssono, toda essa reclamação, essa movimentação. E isso é um dos motivos da gente ter envolvido com um programa para trazer isso à tona, para as pessoas enxergarem mais, para tentar conscientizar as pessoas, para a gente poder trazer aqui experiência de vários ramos, entender isso melhor, para as pessoas entenderem a importância de algumas coisas. É porque o crescimento e o conforto é muito bom, né? Todo mundo acha interessante. Hoje aqui a gente está usando um baita artifício, que é a internet. Toda essa comunicação chegar à massa é uma coisa que há 20 anos atrás a gente não ia... Ficava isolada, né? Ficava isolado, não tinha essa penetração. Então isso é interessante a gente entender isso. Mas em contrapartida, todo o desenvolvimento tem. A gente está vendo algumas situações geradas pelo ataque à biodiversidade, pelo crescimento em demasia, pelo mau planejamento. Se fala muito em cidades sustentáveis, talvez seja um dos pontos para a gente trazer, para trazer isso de uma forma mais simplificada. Tá, gurizada, me falem o que vocês acham, então. A gente já entendeu um pouco sobre essas associações, falamos um pouco sobre a dificuldade que as associações têm. Acho que o contato que a gente tem para trazer isso à tona é muito forte. Tá? As dificuldades, o entendimento, as necessidades por estar em estágios de vida diferentes, a compreensão das coisas, isso vem com o tempo. É isso que me encanta muito, como a gente brinca muito com a juventude de hoje, né? A gente entende que a percepção é outra. E a gente tem que levar isso para todos os lados. Para baixo, ou seja, para o pessoal de categorias mais baixas, de classes mais baixas, mas também com educação ou pensando no pessoal mais novo. E também levar isso para o pessoal de classes mais altas e também para o pessoal mais velho entender isso. Isso é um grande desafio. Eu queria entender vocês, assim, dentro das associações, como vocês planejam isso, pensam nisso? Ou não é um problema pensado? Ou eu estou aqui instigando vocês a pensarem nisso futuramente? Esse é um grande desafio para isso. E aí também, já pegando esse link, como vocês enxergam mudanças para o desenvolvimento sustentável para os próximos anos? Pensando de forma global. Não vamos pensar só em Vale dos Sinos, vamos pensar grande. Vamos pensar no meio que a gente vive. Como vocês enxergam isso, falando em nome de coletivos e associações? Eu volto a dizer, em muitos momentos eu me sinto desesperançoso, porque o consumo, apesar de ter várias correntes pensando no consumo menor, a gente se pega daqui a pouco pensando no consumo de uma forma de alívio, é o do dia a dia, consumo excessivo. Isso é um ponto que obriga o crescimento de todas as outras condições. Então, como é que a gente pode pensar num crescimento sustentável? Eu falo que eu me sinto esperançoso porque muitas vezes eu vejo o crescimento do consumo e não uma apresentação de soluções viáveis. E, em contrapartida, em muitos momentos, isso me acalenta o coração quando eu converso com pessoas mais novas que estão com essa visão. Eu não sei se é o meio que a gente acaba caminhando, porque está no meio acadêmico, no meio universitário, no meio de pessoal ativista, no meio de pessoal que enxerga que amanhã não vai ter água. Que nem me disse uma colega, uma aluna, filhos, tu tá tranquilo, né? Tu já não vai estar aqui, tu vai estar morto e não vai ter água. O que eu vou fazer? Eu tô desesperado. Eu disse, calma, tem que pensar como mudar. Uma contrapartida que é muito interessante.
ouvi falar um promotor bem conhecido, acho que foi o Felipe Martins, numa palestra uns anos atrás, que agora é o seguinte, se parar agora, parar o consumo, começar, não dá tempo. Nós temos que ter ações para melhorar. Tem que Então, recuperar, né? Não é só parar. Nós estamos num ponto que não dá mais. A água bateu no pescoço. Nunca me esqueço, numa palestra lá na Fevale, do Martini, ele tá extremo, né? Não adianta prender o cara. O cara é o seguinte, vai ter que compensar. E o compensar tem que ser uma ação para melhorar. Porque dar multa não adianta, do ponto de vista ambiental. Talvez eu traga isso aqui, traga alguns amigos meus, FEPAM, para conversar sobre, acho que vai ser bem legal. Mas como vocês enxergam isso? A gente fala muito em EDS e tem um grupo em vários municípios no estado e até no país falando sobre desenvolvimento sustentável. Só que a gente vê que isso aqui no Brasil tem muito movimento, posso falar categoricamente, dentro das escolas, muito. Eu avaliei muitas feiras de iniciação científica nos últimos anos. Então tu vê os municípios assim, ó, o troço tá forte. Então as crianças estão entendendo. Mas eu não consigo ver isso andando. Então eu queria ver qual o sentimento de vocês em relação a isso. Coletivo 21, Gabriel e Fegamec. Como é que vocês enxergam isso? Essas dificuldades, esse desafio? Tá, então eu vou falar primeiro, então, seguindo a ordem que a gente estava fazendo antes. Eu acho que vai muito de encontro a toda essa questão agora sobre desenvolvimento sustentável, como a gente vai avançar nisso daqui para frente, né, nos próximos anos, está muito atrelada com a questão das relações de consumo e do modo de vida que a gente tem hoje em dia, né? Essa questão muito do consumismo, essa questão dessas relações de consumo, por exemplo, utilização de plástico, utilização de materiais que não são recicláveis, ou muitas vezes são, mas a gente não recicla, e também nesse ponto vai a questão de que a gente tem que pensar não só nessa questão de relações de consumo, mas também na questão que está se colocando em pauta já agora desde 2016, se não me engano, que é a questão da nova agenda urbana mundial, que é mudar como as cidades elas se planejam, elas são planejadas, e também mudar, consequentemente, o modo como as pessoas vivem. Porque esse modo que, como eu tinha dito anteriormente, como a gente vive, como, por exemplo, meus pais viveram. Como meus pais viveram as gerações passadas na sua juventude, esse modelo ele já está chegando a um fim. E a gente está vendo, não só esse modelo chegando ao fim, como também esse modelo está levando o planeta ao fim, porque não se sustenta mais, ele não consegue se perpetuar por mais tempo, porque a gente está vendo que a gente está caminhando para um lugar, enfim, praticamente sem luz no final do túnel, a gente está caminhando só na escuridão, e nesse ponto, pensando no desenvolvimento sustentável e como a gente pensa isso daí, eu acho que vai muito na questão de que agora as juventudes no geral, e isso é um movimento, eu acho que chega a ser internacional, é pensar nessas mudanças das relações de consumo, pensando, por exemplo, vou usar uma eco bag, vou usar por exemplo, uma embalagem reciclável, não vou, por exemplo, comprar tal produto, ou, por exemplo, agora tá uma campanha muito grande de não utilizar mais produtos, cosméticos que tiveram testes em animais. Então, são as novas relações de consumo que estão crescendo, ganhando relevância e mudando, inclusive, como as empresas elas estão atuando. E a gente vê isso, e é um esforço muito grande, não só das novas gerações, como também das antigas, que agora estão ganhando cada vez mais força nesse cenário de luta contra esse modelo desenvolvimentista, no sentido de que é o crescimento pelo crescimento e de que não tem, por exemplo, preservação no meio disso, né? E aí nessa questão também tem um ponto que acaba tendo muito julgamento entre o movimento ambientalista, que é a questão, por exemplo, a gente precisa modificar nossas relações, como a gente vive no planeta Terra, como a gente está no planeta, mas, por exemplo, tem muita pessoa que não recicla. Por exemplo, a maioria da população brasileira não recicla seu lixo. Mas também é complicado, e eu acho que daí é uma questão que precisa ser resolvido outras áreas para a gente conseguir resolver essa questão, por exemplo, dessa consciência ambiental, que é, por exemplo, como uma pessoa, por exemplo, que
vive num contexto de insalubridade, num contexto com muitos problemas sociais, por exemplo, de violência doméstica, com questão de falta de renda, ela vai pensar sobre a questão ambiental, sendo que ela tem que pensar, por exemplo, o que ela vai comer na noite, o que ela vai fazer no outro dia, por exemplo, como ela vai pagar a conta de luz, a conta de água. Então, tem essa questão que eu acho que a gente precisa avançar primeiro em garantir direitos básicos para conseguir fazer com que essa consciência ambiental ela seja mais ampla e universal entre a população. E eu digo aqui população brasileira que a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Que, por exemplo, Porto Alegre tem um dos melhores IDHs do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem um índice de Gini que é um dos piores. Então, é que o índice de Gini, no caso, é a desigualdade, que mede a desigualdade. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma qualidade de vida boa, a gente tem um Gini que é uma desigualdade tremenda. E a gente vê isso andando pelos bairros. Se a gente pegar e for, por exemplo, num bairro central em Canoas, num bairro central em Porto Alegre, e caminhar até as periferias, onde as zonas marginais, no sentido de estar mais longe do centro, elas estão não tendo acesso aos direitos, não tendo acesso a serviços públicos, por exemplo, muitas vezes nem chegando à coleta seletiva a esses lugares. Então, acho que a gente precisa, além de tudo, com o movimento ambiental e lutar pelo desenvolvimento sustentável, é lutar pela garantia de direitos básicos que muitas pessoas não têm hoje em dia. Então, acho que, nesse sentido, para que essas pessoas consigam pensar em mudar o mundo de alguma forma também e colaborar com essa mudança, porque eu acho que enquanto o teu estômago tá roncando, tu não consegue mudar alguma coisa que não seja o teu estado de fome, né? Então acho que vai nesse sentido, assim, essa questão de como eu e aqui como coletivo a gente enxerga essa questão do desenvolvimento sustentável futuramente, né? Agora, contemporaneamente. Entendi. Qual o caminho para a gente mostrar para as pessoas, para ter esse entendimento, essa tua colocação, tá? Como é que... Então, dentro da tua ideia de entendimento do meio ambiente e participação, tem a ver diretamente com o recurso básico, o mínimo do mínimo para poder falar disso. E tempo para isso é. Se a gente está vendo o impacto agora acontecendo. Tem um entendimento, como é que tu vê isso? É que isso eu acho que acaba muito batendo, indo de frente. A gente acaba querendo falar sobre ambiente, mas sem falar muito, sem querer tocar muito na questão política. A gente tenta muito tocar sobre a questão do que a gente pode fazer, mas a gente tem que pensar também um pouquinho mais amplo, mais no macro, de que essas decisões sobre meio ambiente, as decisões ambientais, elas acabam esbarrando nas decisões políticas, em quem decide, faz as decisões, né, a tomada de decisões na política e de políticas públicas no geral. Mas no momento, o que tu acha? Mas no momento que as pessoas, tu tem uma consciência maior, tu pode cobrar isso. A gente não tem uma cobrança grande sobre imposto, por exemplo. Existe uma grande movimentação sobre imposto. Mas isso é uma pauta neoliberal, vamos dizer assim, né? Mas é uma questão. Aí a gente está levando para a questão política por isso, porque aí tu tem que identificar de quem é a preocupação ambiental. Entendi. Né? A preocupação ambiental é para quem vai fazer falta água, para quem vai fazer falta água, para quem não consegue comprar água mineral, para quem não consegue pagar uma energia elétrica muito alta ou mudar de casa. Mas nós já sabemos que a energia também subiu e que a água mineral não é para todo mundo. Tu agrega no produto. É que na realidade as pessoas pensam que vão atacar essa questão, por exemplo, questão da conta de luz. Vai atacar ganhando mais dinheiro, vai ganhar trabalhando mais. E, por exemplo, não vai, porque vai ter escassez. Lutzenberger falava isso, né? PIB é toda a movimentação de dinheiro. E não interessa se tá perdendo ou se tá ganhando dinheiro. E eu queria. E aí depois eu quero falar sobre o Lutz, até porque é importante. Sim. E só continuando, que daí pra pensar sobre essa questão, tipo, vai muito mostrar o caminho sobre a questão da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável consequentemente. Porque, por exemplo, as pessoas pensam, eu vou me preocupar isso quando tiver mais condições. Mas as pessoas não pensam que vai ter condições, por exemplo, quando elas tiverem esse acesso a esses direitos. Elas vão pensar que vai ter mais condições quando ela tiver uma renda maior, que ela vai conseguir sair daquela situação de insalubridade, aquela situação de marginalidade, no sentido de estar à ponta dos serviços sociais e à ponta, por exemplo, de acesso a, enfim, qualquer questão, a acessar, por exemplo, no centro urbano, né? E nesse sentido, a pessoa, por exemplo, quando se coloca uma construção de uma obra, como está acontecendo aqui em Canoas ali, toda a questão que teve shopping, a questão ali do desmatamento da área de preservação permanente de mais de 100 hectares, as pessoas pensam,
Não, a gente não precisa de desenvolvimento sustentável, a gente não precisa de preservação ambiental, porque a gente precisa de emprego agora, a gente precisa matar a fome agora. Mas só que uma coisa não anula a outra, porque tu pode matar a fome com o emprego que tu vai conseguir naquele empreendimento que vai ser realizado. Mas só que tu também vai estar se matando também por causa das questões dos impactos ambientais, porque daí vai naquele ponto de que é uma questão imaterial. Ela não é algo que se sente, não é algo que a pessoa sente e vê como, por exemplo, uma doença que a pessoa sente, ela tem no hospital, alguma coisa assim, tem que resolver. Não, a pessoa, ela pensa que não, isso daí não vai vir, isso aí é coisa que falam, isso aí não é real, isso daí... As pessoas tá no imaginário, mas as pessoas elas não conseguem, eu acho, muitas vezes, aplicar isso na sua realidade. Por exemplo, isso aqui não acontece em Canoas, essas coisas não acontecem aqui na região do Vale do Rio dos Sinos, mas na realidade acontece. Tipo, a gente tá vendo o calor, a temperatura da cidade, se pegar, por exemplo, na previsão do tempo, toda manhã que dá no Bom Dia Rio Grande ali, da RBS, aparece... Canoas sempre tem as máximas maiores do que as outras cidades, e isso está consequentemente relacionado com a questão de áreas de preservação permanente da cidade, né? Então, eu acho que vai nesse ponto. Eu acho que tem que... São áreas que são delimitadas, mas que a gente precisa unir elas e mostrar que não, tá tudo relacionado. Tudo tá... É uma grande rede, essa questão do meio ambiente, do desenvolvimento econômico, que uma coisa pode atrelar a outra sim, e a gente acho que tem que mudar essa mentalidade de que o crescimento econômico ele pode vir a qualquer custo, mas na realidade não. Tipo, o desenvolvimento econômico, se ele vem a qualquer custo, vai ter um preço a pagar. Tu tem um preço a pagar depois para, ali, né? como é a questão ali que ele não para, tu tava falando do... E depois de que a gente urbanizar aquela área, a gente vai urbanizar qual área? Não tem mais o que urbanizar. Não tem mais o que urbanizar. Aí a gente vai fazer o quê? E aí tu tem todo o impacto do meio. Porque daí é como se tu matasse a galinha dos ovos de ouro, que o recurso natural é exatamente isso. É um recurso natural. Né? Se tu acabar com esse recurso natural, depois tu vai expandir para onde esse crescimento? Porque o emprego ele vai ser necessário ainda. Tudo vai ser necessário. A população vai continuar crescendo, né? Essa é a ideia da provocação. Né? Bom, como a minha formação é de professor, né? Biólogo, professor, a gente trabalha com a educação ambiental, né? Mas a educação ambiental ela não é isso que a gente fala assim de forma comum, né? Ficou meio banalizada a educação ambiental. Quando é que o termo da educação ambiental ele entrou para a legislação do Brasil, né? Em 1981, na criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. O primeiro ministro de Meio Ambiente, que não existia ainda o Ministério de Meio Ambiente, foi o José Lutzenberger. E lá ele já colocou o conceito de educação ambiental. Se a gente seguir aquele primeiro conceito de educação ambiental que foi criado lá, a gente vai estar fazendo o que é certo. Qual é o papel da educação ambiental? Formar cidadãos para fazer a defesa do patrimônio ambiental. É isso que a gente busca com o projeto, né? Com a associação, né? Isso passa por difusão de conhecimento. Tu acha que essa ferramenta tá clara dentro das associações? Não. Porque a gente entende que essa dificuldade, né? Não. E por que se perde isso, né? Se perde porque não existe a transparência, primeiro. Não existe assim empoderamento, existe uma lacuna grande na educação básica de tu trabalhar o local, né? Porque, por exemplo, né? Falta esse ataque à educação e ao meio ambiente, porque a gente teve um Ministério de Educação muito ruim até agora, né, nessa gestão. Tu consegue desconstruir muito rapidamente, né? Apesar de não ser política a questão, né, aqui, mas tanto na área ambiental quanto na área da educação, né? E a educação ambiental é gerida pelos dois, é Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. A Política Nacional de Educação Ambiental ela é gerida por isso. Então, quando tu tem um ataque nas duas áreas, o que tu perde muito, né? E sempre foi deficitário nessa parte, né? A gente tem... quantas pessoas sabem qual é o arroio que passa mais perto da sua casa? Né? E essa questão é trabalhada desde 92, né? A questão as pessoas não sabem, cara, município do lado, não sabem o que é capital. Questões de geografia básica, né? Questões de qual é o rio que corta a minha cidade, né? Essas questões, elas têm que se aproximar. Então, o caminho é esse. Como é que tu defende o patrimônio ambiental se tu não conhece? Então, primeiro tu tem que mostrar. Não, tu tem tantos arroios dentro da cidade, eles passam aqui, passam ali, né? Tem nascentes que alimentam esses arroios. Para quando aconteceu o ataque, e a gente fala de ataque de forma literal, quando acontece um ataque ao patrimônio ambiental, como o que o Gabriel citou ali agora, tu tem um ataque a áreas de preservação permanente. Quem vai fazer essa defesa? E de que forma vai fazer essa defesa? Nesse ponto, a associação está atuando, ensinando a lutar.
É o Ministério Público, é trazer a universidade para dentro, trazendo especialistas para dentro, é mostrar o impacto social para aquele lá que não tem nem o que comer, que nem o Gabriel falou, não tem uma saúde mental porque não tem um CAPS, não tem, sabe? Não cuida nem do próprio filho, não cuida nem do próprio cachorro, vai cuidar do lixo, que ele vai separar lixo. Não vai, né? Então a gente entende que falta muita coisa até tu ter um mínimo, até tu conseguir falar essas pautas, né? Porque o cara, aquele que não tem conhecimento, ele também vai ser atingido da mesma forma que aquele que tem conhecimento. Então, tu tem que tentar nivelar essa educação ambiental de uma forma que atinja os mais cultos, né? Que vão ser atingidos de certa forma pela qualidade do ar, né? Porque tem um impacto regional. Mesmo que ele não seja atingido pela aquela ação direta ali, ele vai ser atingido pelo impacto da cidade do lado, né? Que não está tratando o lixo ou que não está tratando o seu esgoto, né? Então, o conceito de bacia é isso, né? São 32 municípios. Agora são 30, né? 2 foram retirados da bacia do Rio dos Sinos, para dar um exemplo. Então, todo mundo está sujeito ao que está acontecendo lá no início da bacia. Né? Tem depuração, tem arroz que dilui em esgoto, mas a gente sofre esse impacto. Pesticida, várias coisas que tu sabe que não saem da água, né? Mesmo com processos naturais. E mesmo o tratamento artificial que a gente faz na água potável, né? Para consumo. Então, perceber e não perceber, né? O objetivo nosso é fazer mais pessoas perceberem. É ver essa relação. Não, mas essa urbanização aqui, nessa parte da cidade, vai afetar lá embaixo na área onde está captando a água que eu tomo. Então, para mim, o caminho é esse. Né? Talvez porque eu seja professor, eu não vejo muitos caminhos. Né? A gente tenta ocupar os outros espaços de luta, né? Tomada de decisão, que a gente falou antes. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre a gente consegue convencer de que a água cai do céu é importante, né? Não é só a água que sai do solo, né? Então, é a questão também de relativizar o o relativismo. Isso é muito complexo, né, para o ser humano, porque hoje a gente pensa, a gente tem uma qualidade as águas estão muito poluídas, mas tu tem água limpa ainda sendo na torneira. Né? Eu sou pobre, mas eu tenho um carrinho velho. Né? Se tu for comparar com um rei, né? A gente sempre dá esse exemplo, se for comparar com um rei que andava a cavalo, de carroça, vivia até os 50 anos, cara, hoje eu vou viver até os 60. Estamos muito bem. Estamos muito bem. Então tudo é relativo, né? Entendi. Então, agora a gente tem que pensar no que o Nito falou antes, né? O longo prazo, né? A gente sempre fala, a gente faz palestras até em igreja, né? E com grupos de escoteiros ligados à religião, então, à religiosidade. E a gente sempre fala, eu não tenho religião, mas a gente tem que amar o próximo, né? Quem é o próximo? Né? O próximo é o que vem depois de mim. A sustentabilidade é isso, é tu manter as coisas no mínimo iguais ou um pouco melhores do que tu pegou, para deixar para os outros alguma coisa. É não ser egoísta, né? Isso todas as religiões defendem. Tu manter algo para os próximos, né? É o altruísmo, né? É o contrário do egoísmo. Então, assim, grande resumo do que a gente conversou aqui hoje, então. No entendimento de um coletivo tão jovem de existência, tão jovem de idades, de cabeça, e talvez uma associação mais antiga, que é o grande link que a gente fez hoje, conversando sobre associações, trazendo a ideia de falar sobre meio ambiente nessa data tão importante. As visões, assim, grande resumo, assim, é educação completa, não só ambiental. É isso que vocês enxergam. Muito bom. Então, assim, o caminho para o entendimento dessa importância do meio ambiente, chegamos à conclusão aqui nesse debate, bem rico, bem legal, que é a educação, certo? E o acesso aos direitos básicos. O acesso ao básico. E a educação dentro disso, né? Que é um direito básico também. Tá certo. Bem colocado. Então, assim, os principais eixos de trabalho que cada um pode ter: recuperação e manutenção do meio ambiente. Vamos dizer que a gente parta de um princípio utópico, ao meu ver, sobre educação. Porque a gente já sabe que educação, sempre botando lenha na fogueira, né? A ideia é trazer essa provocação para vocês. A gente sabe que a educação, em vários momentos, ela é diferente, conforme por intenção ou não do Estado ou privado,
Só que eu tenho uma noção que a qualidade do ensino tem baixado de forma geral. Então, quando a gente parte no estudo privado, por exemplo, pago, a qualidade está baixa. Então, a gente pega e já questiona como está o ensino público. Não é o ponto de debate aqui. A gente faz um trabalho voluntário junto com escolas, né? Faz. É interessante que quem veja esse vídeo também saiba que pode acessar o Biodiversidade. A gente tem essa parceria. Eu acho que depois a gente deixa o link ali do Biodiversidade, que é um baita projeto, né? E como eu disse, está envolvido com várias instituições dentro do município de Canoas. Espero que logo mais adiante, está tendo uns grandes trabalhos e por estar envolvido com o Vale do Sino, a gente conseguir expandir isso de uma forma maior. Como também a abrangência do coletivo, pelo que eu tenho entendido, é maior do que a gente imagina. Maior do que a gente tem sentido. Mas a grande questão é assim, tá, chegamos num ponto, vamos dizer que conseguimos ter uma educação equilibrada. Vocês acham que só com a educação a gente atinge essa compreensão? Isso aqui nós estamos falando de coisa para 20, 30 anos, a gente não tem tempo. Pensem dessa forma. E penso que vocês falam em nome de instituições, né? Como é que vocês enxergam isso? Se não der certo a educação, azar do barco. Eu e o Daniel não vamos estar aqui, vai sobrar pra ti, Gabriel. Eu e tu não, né? Eu e tu não a gente não tem a mesma idade, não começa. Nós só estamos na batalha para tentar ter um futuro melhor. Não, mas eu acho que tem que ser uma ação conjunta, na realidade. A educação, ela sozinha, ela não... Ela é potente, sim, mas Paulo sozinha... Freire, Como? Você é Paulo Freire, hein? Paulo Freire. Não, mas sozinha real. ela não muda o mundo, né? Muda pessoas, né? Mas também precisa ter uma ação conjunta de outras áreas, e nesse sentido... Aí fala, como eu tinha falado, é esbarrar nas decisões políticas, por exemplo, é tu fazer, por exemplo, uma gestão e desenvolver, por exemplo, projetos na cultura que tenham, por exemplo, essa consciência já, né, sobre questões ambientais, por exemplo, ter, por exemplo, em áreas como a urbanização, tudo mais, porque, por exemplo, quando tu tem já essa própria mentalidade atribuída e já incorporada nas instituições, é muito mais fácil isso acontecer normalmente e não precisar, por exemplo, ter que sempre ficar reforçando. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, a atuação nas instituições federais era através, enfim, os documentos, os processos todos em papéis e tudo mais. Hoje em dia já tem um sistema, agora é o SEI, né, nas universidades federais, e então isso já acaba tendo um impacto, por exemplo, de redução no número de impressões. Os processos, por exemplo, em alguns âmbitos da justiça, antes era feito impresso, hoje em dia é feito tudo digital. Então é um impacto das instituições de incorporar essa mentalidade e que gera impacto, né? Claro que sozinha não muda tudo. Então, por isso tem que ser uma ação conjunta, por exemplo, em várias áreas e atuação de pessoas nos seus, nas suas realidades, porque eu acho que não adianta, por exemplo, só todo mundo gosta de meio ambiente, faz engenharia ambiental, faz biologia e daí só trabalha nessa área. Não, tem pessoas que gostam do meio ambiente, estão, por exemplo, nas relações internacionais. Tem pessoa que gosta do meio ambiente, tá, por exemplo, na engenharia, tá, por exemplo, sei lá, na geografia, na letras. Então, cada um na sua área tentar fazer o que pode e, nesse sentido, mudar, porque eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar o todo. E, nesse sentido, pouquinho em pouquinho, chegando também nas instituições políticas, nessas decisões que acontecem, né? A gente está vivendo um momento que as instituições privadas estão montando coletivos para suprir isso. Então tem gente bem intencionada, né, em instituição privada. Eu fico meio... São poucos? Não, porque nós temos um Instituto de Floresta que é louvável, cara. E não é só interesse. Os caras botando carro de polícia. Tem trabalho focado em meio ambiente. Tá? E ao meu entender, pelo menos superficial, tentando não ser inocente, que é uma coisa que a gente não consegue ser, né? Mas parece que tem um movimento para isso. Que eu acho que é um entendimento de movimento futuro. Eu acho que vai acontecer para tudo. E tu, Daniel, qual é a tua posição aí? Repete a pergunta. Nós estamos falando sobre... A gente falou sobre educação, né?
que eu divago escutando ele falar. Eu vi. Vai longe. A gente falou sobre educação e chegou um ponto que a gente... Perguntou sobre tempo, né? Questão temporal. Tempo. A gente não tem tempo. Tá, que eu tô... Só da educação. Depois tu edita essa parte. É que eu tô ficando velho. Tô ficando velho, né? Já disse que eu tô ficando velho, que eu tenho que preocupar, deixar pros outros. Cara, como biólogo, vou trazer um conceito do biólogo, da biologia, né? Que a gente fala no saltacionismo, né? Da evolução. A gente não pode imaginar que tu tem que passar por todos os estágios da evolução até tu atingir o melhor estágio. Por exemplo, né? Tu não vai usar todos os medicamentos que foram inventados para tratar resfriado se tu já sabe qual é o melhor remédio, né? O padrão ouro dessa doença. Eu acho que a gente tem que buscar isso, que a gente não busca em dezenas de áreas. A gente não tem o melhor atendimento, os melhores procedimentos para muita coisa. A gestão pública também, né? Da qual eu faço parte lá em São Leopoldo, como fiscal de saneamento, né? A gestão ela é ineficiente ainda. Isso é uma crítica construtiva, porque tem que ser... Ainda é o melhor caminho, o público ainda é o melhor caminho, no meu entendimento, né? Acho que o privado tende a trazer coisas, agregar conceitos, né? Mas cada um no seu espaço. Acho que tem coisas que não são para obter lucro realmente. A sociedade ela é um todo e o serviço público ele deve permanecer público porque ele tem um motivo para ser público e atender, né? De maneira sem gerar lucro. Esse é o objetivo do serviço público, né? Tem que ser melhorado para não dar prejuízo também, isso é lógico, né? Acho que o saltacionismo nesse ponto seria aplicar esses padrões, esses bons padrões, né? Por que a gente tem que buscar flexibilizar a legislação ambiental, que nem foi feito em 2012 o Código Florestal, né? Que deixou de ser um código porque ele não rege coisa nenhuma, ele agregou os pagamentos por serviços ambientais para exploração financeira do capital ambiental. Na verdade, foi regulado para adequar o que já existia. Se deu perdão para muita coisa, se avançou com o CAR, de certa forma, né? A gente sabe que a estrutura de fiscalização é muito ruim no município, no estado, no país inteiro, né? E cada vez mais está sendo dilapidada a fiscalização, né? De cima a baixo. Isso é uma cascata isso. Quando tu muda o Código Nacional, em seguida tu vai mudar o Código Estadual, em seguida tu vai mudar o Municipal, né? Por que a gente está retrocedendo se as condições ambientais estão piorando? A qualidade da água está piorando, aí eu estou diminuindo a área de preservação permanente em volta de nascente. Eu tenho notado que é isso, cara. Por causa da lacuna, né? Lacuna de entendimento. Que nem tem coisas que sim, tem coisas que não. Aqui. Tem coisas que sim, tem coisas que não. A gente conversou há pouco nos bastidores. A gente traz algumas coisas aqui que a gente tem conversado e talvez isso esteja muito técnico, que a ideia é trazer isso de uma forma mais palatável. Talvez essa compreensão as pessoas não têm. Porque no momento que tu pega um cara que tem conhecimento, tá? E o cara usa isso para benefício próprio, ele vai manipular a legislação, por exemplo. Vai manipular a legislação, a favor, mas existe um contra-ataque no momento que tu vai com uma educação ambiental e tu ensina a proteger o ambiente, a população aumenta a pressão. O que tu tem que fazer? Eu acho que é o grande objetivo desse programa e do que a gente tem falado é como trazer essa participação, como entender a importância. Mas esse é o momento que a gente está vivendo hoje. O que acontece? Quando tu tem um maior conhecimento, mais pessoas sabendo o que é uma APP, o que é uma nascente, o que tu faz? Tu muda o conceito, muda a legislação. Aí tu usa o argumento, não, pode estar errado, mas a lei diz que está certo. Então a lei é o que manda. É o que a gente está vendo agora. Só que a pessoa não entende por que é necessário a APP para ela. De modo bem específico. O olho d'água. O que é um olho d'água? O que é uma nascente? A gente está fazendo um trabalho em São Leopoldo, que é um trabalho de mapeamento de nascentes. E isso é um conceito... a nascente ela dá origem a um curso d'água. Isso é o que diz a legislação hoje. Um olho d'água, ele também pode dar origem a um curso d'água. Ou formar uma massa de água. E tem a mesma importância para a biodiversidade e para a questão de manancial de água. Só está associada à questão do relevo. Se tu tiver isso numa depressão, tu vai ter um olho d'água. Tu não vai estar formando um curso d'água. Mas aquela água deixou de ter valor? Tá certo. Entende? Então, assim, o problema é essa relativização, né?
e essa deturpação de conceitos, que não pode acontecer. Ainda acho que não é só deturpação, acho que é como a gente trazer esse conceito. Mas, Isso acontece nos conselhos, né? Quando tu altera o conceito de banhado, é uma acho que o caminho não é a mudança dos conceitos, é o entendimento de cada coisa. Gente, pode ser também. Quero agradecer a participação de vocês. Acho que foi bem bom esse primeiro programa. E acho que tem que trazer, acho que a proposta é trazer alguns conceitos para a gente explicar mais, para trazer isso para o grande público, para as pessoas entenderem isso de forma... Claro que tem vídeos hoje que falam uma app, explicam uma app com desenho, mas talvez essa proximidade a gente busque por aqui, entendeu? A ideia é trazer gente da educação ambiental direto para trazer isso de uma forma mais palatável. Mas era importante trazer, eu acho que volto a dizer, nessa data é importante, a ideia de... Até para atingir os nossos públicos também, né? O movimento comunitário, né? Acho que para entender essa função de cada entidade, das entidades, não de cada, mas das entidades. Um coletivo, uma associação, a ideia é trazer algumas pessoas, talvez, da engenharia, pessoas do segundo grau, trazer gente como a gente para poder difundir isso. Quero agradecer a participação dos amigos. Eu que agradeço em nome da FEGAMEC e da Ancoagro. Muito obrigado também, em nome do coletivo, pela oportunidade. Muito bom ter dialogando sobre esse tema que é tão importante, né? Mas nesse dia tão importante, né? Eu acho que essa era a ideia principal. Quero então fazer o encerramento, agradecer a Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processo produtivo, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrados. A rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. E agradecer o Estúdio Hope, que nos proporcionou a estrutura e deve ser a nossa base para os próximos eventos. Quero agradecer mais uma vez a participação do Daniel e do Gabriel Constantino, que normalmente chama de Constantino. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais. Obrigadão.